Pessoal, só lembrando que, como sempre, tem duas telas minhas aí. Uma tela em que eu estou aparecendo lindamente aí, né? Belo demais. A outra tela que tem um slide, certo? Nessa tela do slide, é interessante que você fixe a tela do slide, certo? Para você ir acompanhando aí. Nós estamos aqui com o livro de português também. Tudo que você vai ver nesse slide está naquele quadro. Lembra quem estava aqui na nossa aula 5 ano passado? Eu falei muito sobre esse quadro. Disse que o quadro da página 25 e 26 a gente ia olhar tanto que ia gastar o azul. Né? O quadro é azul, ele ia ficar com o azul até mais claro ainda. Tanto que a gente ia olhar para esse quadro aí, certo? A gente vai dar continuidade explicando esse quadro aí, ok? E é bastante importante que você acompanhe. Se você está sem o livro, professor, não peguei o livro ainda, certo? O lockdown já acabou, assim, né? Estabilizou. E agora, se eu não estou enganado, pode ser que eu esteja enganado, mas eu acho que eu não estou enganado. Já é possível você ir na escola, pegar o livro. Só para pegar o livro já é possível você ir, a escola vai ficar aberta para isso. Então, você pode ir pegar seu livro lá. Na verdade, pode não, você deve ir pegar seu livro lá, se você não tem livro ainda. Mas, para você não dar a viagem perdida, antes, pergunte a alguém da coordenação, a Lucilda, se está funcionando mesmo, se pode ir pegar, certo? Antes de ir, porque pode ser que eu esteja enganado também. Ok? Se não, também a gente vai acompanhar aqui pelo slide. Então, você vai fixar a tela do slide aí. Quiser depois rever a aula também com a explicação, pode rever. Eu posso também mandar o slide se vocês quiserem. Ok? Então, vamos lá começar. 9h04, já está aí com um pouquinho adiantado o tempo, muito pouco ainda, né? Entramos poucos ainda, né? Mas a gente vai começar com quem já entrou, certo? Concordância verbal. Aula passada, nossa última aula síncrona, nós começamos a falar sobre concordância verbal. O que nós dissemos sobre concordância verbal? Vamos lembrar. Nós dissemos o seguinte, primeiro, o que é concordância verbal? É uma sistemática, vamos dizer assim, é uma lógica que as frases têm, vamos chamar assim de uma forma bem genérica, é uma sistemática, uma lógica que as frases têm, que é assim, o verbo deve concordar em pessoa e em número com o seu sujeito. Então, se o sujeito está no singular, verbo no singular. Se o sujeito está no plural, verbo no plural. Logicamente que isso aí é muito simples, ninguém vai errar. Ô, professor, pelo amor de Deus, reconhecer isso aí, nós fomos, eu fiz, né? Eu escrevi, eles escreveram. Ninguém vai dizer eles escreviam, sei lá, ninguém vai dizer eles escreviam. Ninguém vai errar isso, professor. De fato, ninguém vai errar a concordância. 99,9% das situações de concordância, a gente sabe com o pé nas costas, é muito tranquilo. Só que existem algumas situações muito excepcionais, só para você ter uma ideia que o nosso livro aqui listou 12 situações, mais, como eu sempre lembro lá na aula passada, mais concordância ideológica, a concordância do verbo ser e dos verbos impessoais, que a gente vai ver depois, mas nós falamos aqui, por enquanto, quer dizer, falamos não, vamos falar aqui sobre 12 situações só de concordância que podem gerar dúvidas. Diante de todas as milhares de situações que existem de concordância na língua. Então, a gente sabe 99,9% da concordância, certo? Só que existem umas situações muito particulares que às vezes a gente se engancha, a gente meio que perde. Vixe, quem é o sujeito aqui? Não sei quem é o sujeito, aí fica meio perdido. E aí a gente começou a falar sobre isso na aula passada. Na aula passada nós vimos os 2 primeiros tópicos, que são sujeito composto, com elementos claramente distintos. Esse é simples. O sujeito é composto, o verbo vai para o plural, porque o sujeito ele tem mais de um elemento. Então, se ele tem mais de um elemento, verbo no plural. É tão simples que eu não abordei nem na atividade. E o tópico 2 é sujeito composto, com elementos unidos pela conjunção ou. Quando eu digo assim, fulano ou não sei quem, vai ou vão ao cinema?
Ixi, professor, agora lascou. Não sei se todo mundo que está aqui estava na aula passada, né? Mas, na aula passada, nós explicamos essa situação e fizemos uma pequena atividade com essa situação. E aí nós vamos voltar aqui para aquela atividade e vamos fazer uma correção daquela atividade. Professor, teve também a atividade de sexta-feira. Por que você não corrige a atividade de sexta-feira aí, logo? Pois é, pessoal, a atividade de sexta-feira eu não corrigi, eu não vou corrigir agora, eu vou corrigir na nossa próxima aula síncrona, que é essa semana ainda. Por que eu não vou corrigir agora? Porque a nossa atividade de sexta, ela está aberta até amanhã ainda. Então, ainda tem gente fazendo. Eu, inclusive, vi hoje mais cedo e pouca gente tinha feito. Uma galera ainda não tinha feito. Então, vocês podem ir lá, viu? Podem ir lá no Google Sala de Aula ou então no grupo de WhatsApp, que tem a atividade que eu passei sexta-feira e pouca gente fez. E eu volto a reforçar. Tem uma galera que não está fazendo essas atividades aí, e é melhor fazer, né, pessoal? Porque é a frequência de vocês. A frequência principal, vamos dizer assim, é a atividade. Não é a aula síncrona, não é essa aula aqui, certo? Talvez eu esteja dizendo para vocês, e vocês dizendo assim, professor, você tem que dizer para quem não está fazendo. Porque eu fiz, todo mundo pensando isso aqui, porque todo mundo aqui fez. É possível que todo mundo aqui tenha feito. Eu acho que tem um outro que está aqui também, mas que não fez, não. Certo? Então vamos lá, arrochar o nó fazer. Então nós vamos corrigir essa daqui, essa atividade aqui, certo? Que foi a da aula passada, da aula síncrona, aquela que eu passei durante a aula síncrona, certo? Não foi durante porque o tempo meio que estourou e eu deixei a atividade só depois, né? Eu coloquei a atividade só depois. Mas foi aquela que foi no dia da nossa aula síncrona, no dia 29/3, lá no final do mês passado, 15 dias atrás, mais especificamente. Como o nosso desafio principal aqui é realmente saber a diferença da história do ou, se o ou é de inclusão ou de exclusão, vamos relembrar para quem não estava aqui presente? Para quem não estava aqui presente, é o seguinte, pessoal. Quando você tem um sujeito que ele é composto, meu Deus do céu, professor, como é a história aí? Sujeito composto, um sujeito que tem mais de um elemento, tipo, como tem aqui, você ou sua mãe pode trabalhar na loja, pois lá não existe restrição de idade, certo? Você ou sua mãe é o sujeito pode. Então, um sujeito composto, que ele tem dois elementos. Quando esses elementos eles são unidos por ou, como é que eu vou fazer a concordância? É você ou sua mãe pode ou é você ou sua mãe podem? E aí, como é? Aí a gente viu aqui que a regra, vamos dizer assim, é a seguinte: se esse ou tem a ideia de inclusão, no sentido de que tanto faz um como o outro, os dois. Quando ele tem ideia de inclusão, o verbo vai para o plural, porque ele está com a ideia de inclusão. Quando ele tem a ideia de exclusão, no sentido de que ou é um ou é outro, não podem ser os dois, ou é um ou é outro. Aí, nesse caso, o verbo vai para o singular. Por que é para o singular? Porque ali, no caso, é um ou outro. Esse ou tem a ideia de exclusão. Vamos analisar aqui para ver como é que vocês responderam essa atividadezinha aqui. Ó. Eu imagino que você talvez lembre como foi que você respondeu. Se não lembrar, não tem problema, não. A gente vai analisar aqui. Olha só, a primeira situação, aí você vai dizer se é correta ou incorreta. A primeira situação diz assim: você ou sua mãe pode trabalhar na loja, pois lá não existe restrição de idade. Esse ou aí, ele é de inclusão ou é de exclusão? Responda no chat aí. Inclusão. Inclusão, né? Você ou sua mãe pode trabalhar, pois não há restrição de idade. Ou seja, tanto faz, pode ser você, pode ser sua mãe. Esse ou aí inclui as duas pessoas. Se o ou é de inclusão, o verbo deveria estar no plural. Então era para ser assim, ó. Você ou sua mãe podem trabalhar.
na loja, pois não existe restrição de idade. Então, essa daqui está incorreta, certo? A concordância está incorreta. Se você não fez ainda a atividade de sexta-feira, a atividade de sexta-feira é tipo essa daqui, só que ela diz assim, ó, ela pergunta se está correta ou incorreta, e ela diz assim, ó, quando estiver incorreta, corrija, bote da forma correta. Então, se fosse, por exemplo, isso aqui, lá na atividade que eu passei sexta-feira, quem não fez ainda, seria assim, ó, você iria dizer, iria escrever lá incorreta, iria corrigir, iria colocar você ou sua mãe podem trabalhar, ou então, para facilitar mesmo, você pode colocar só o verbo podem como resposta, que eu já entendi já, que você está dizendo que é para trocar pode por podem. Não precisa escrever a frase todinha de novo, não. Podem. Tchau e bênção, é só enviar. Pedro ou Henrique estará na minha casa hoje, mas na próxima semana os dois virão. E aí, nesse caso aqui, ó, Pedro ou Henrique estará na minha casa hoje, mas na próxima semana os dois virão. Então esse ou aqui, ele é de exclusão, né? Ele é de exclusão, porque ele está dizendo que na próxima semana os dois vão vir. Então, se ele está dizendo que na próxima semana os dois vão vir, e se nessa semana Pedro ou Henrique, então não são os dois. Agora é um dos dois. Então, esse ou aqui, ele é um ou de exclusão. Ou de exclusão, o verbo fica no singular. Então, essa situação aqui está correta. Corretíssima. Pedro ou Henrique estará na minha casa hoje. Um dos dois estará na minha casa hoje. Mas na próxima semana, os dois virão. Próxima. Para que essa medida seja aprovada, o professor ou a direção devem concordar. Nesse caso aqui, o ou, esse ou, é um ou de exclusão. Um ou outro devem concordar. Ou o professor ou a direção devem concordar. Então, se é um ou outro, se é de exclusão, não é devem, é para ser deve. O professor ou a direção deve concordar. Um dos dois deve concordar. Então, nesse caso, está incorreta. O cartão ou o dinheiro podem ser usados para o pagamento. Qualquer um dos dois. Nesse caso aqui, é obviamente qualquer um dos dois. Podem ser usados para o pagamento. Então, se é qualquer um dos dois, tanto faz, o verbo é para estar no plural mesmo, porque esse ou é um ou de inclusão. Eu vou lá em tal lugar e aí a pessoa diz assim, ó, o cartão ou o dinheiro podem ser usados. O que, é que a pessoa está querendo dizer? Que é um ou outro? Não, está querendo dizer que são os dois. Tanto faz. Se eu quiser pagar com dinheiro, eu pago. Se eu quiser pagar com cartão, eu pago. Então, é para estar realmente no plural, do jeito que está aqui, ó, podem. Não é para ser pode, é podem mesmo. Então, aqui está correta, certo? Toda vida que no presencial, que agora, meu Deus do céu, né, é complicado, mas toda vida que no presencial eu explicava concordância, passava atividade, a galera achava muito difícil, não sei o que é que vocês estão pensando aí na cabeça de vocês, mas em geral a galera achava muito difícil, aí o pessoal dizia assim, professor, quando o senhor está no quadro corrigindo a atividade, a gente visualiza e diz, meu Deus, como é fácil, mas quando é na hora de fazer, a gente não tem essa leitura aí, certo? Essa leitura, pessoal, é fazendo que se aprende, ok? É fazendo, é vendo os padrões, a gente vai vendo que as coisas se repetem, a gente vai criando padrões na mente da gente. É por isso que é importante fazer as atividades, para a gente ver esses padrões e fazer a correção. Por isso que a aula síncrona é importante, que agora eu estou fazendo a correção. Próxima aula eu vou fazer a correção da atividade de sexta. E nós vamos sempre estar fazendo essas correções, porque elas são extremamente importantes, ok? Então, correção feita. Vamos agora para as situações de hoje, pessoal. Vamos agora para as situações de hoje. Hoje, a gente vai estudar novos tópicos, né? Foi que a gente estudou lá na aula passada, tópico 1 e tópico 2.
Hoje a gente vai estudar o 3, o 4, o 5, o 6, o 7. Hoje nós vamos estudar um bocado de tópicos, vários outros tópicos, certo? Vamos lá, então. Então, um peixezinho tomando café aí, espero que todo mundo já tenha tomado café, né? Porque também uma hora dessa, 9h17, você toma um café ainda, chegar na padaria não tem mais nem pão. A pessoa chega 11 horas para comprar pão, na padaria não tem mais pão. A pessoa diz, como é que pode uma padaria que não tem pão? Claro, você quer comer pão na hora do almoço? Vamos lá, então. Olha só. De novo, se você tem um livro, acompanhe o livro aí. Ó. Nós estamos no tópico 3, certo? Nesse momento, nós estamos no tópico 3. Então, acompanhe pelo livro. Se não, você vai acompanhar aqui pelo slide. Tem a tela aqui que está compartilhada com vocês do slide. Olha só, qual é a outra situação? A outra situação é, a gente tem um sujeito composto, ou seja, um sujeito que tem vários elementos, né? Ele não tem um elemento só. Tipo assim, o copo está cheio. Não, é o copo, a garrafa, o não sei o quê. Estão, no caso, cheios. Então, é um sujeito composto, tem vários elementos. Só que ele tem uma característicazinha. Ele é um sujeito composto, mas lá no final ele tem assim, ó, tudo, nada, nenhum, ninguém, cada qual ou cada um. Ele está finalizado por uma dessas expressões aqui. Eu vou só abrir um parêntese rápido. Alguém pode olhar e dizer assim, professor, a gente não vai decorar isso nunca, professor. Pelo amor de Deus, é informação demais, professor. Só tá doido, esses homens estão doidos, esse livro tá doido. Como é que nós vamos aprender isso em nome de Jesus? Pessoal, não precisa você decorar isso, não. Não precisa você memorizar isso, não. Certo? Você vai consultar toda vida que você tiver dúvida. Você vai lá no quadro da página 25, 26. Tá com dúvida? É qual situação? Vamos lá, no quadro azul da página 25 e 26. É assim que a gente vai fazer, ninguém vai decorar isso, não. Lembra que eu disse na aula passada que quando a gente estava no presencial, a nossa prova era pesquisada quando era sobre concordância verbal e nominal? Exatamente porque a gente tinha que fazer uma prova com consulta. Porque isso aqui não tem como a gente memorizar tudo isso. Isso aqui, pessoal, com muita prática, a gente vai criando um feeling, a gente vai criando uma sensibilidade para a coisa. E a gente não erra mais, certo? Mas às vezes a gente não sabe nem decorar, para dizer assim, sujeito composto, finalizado. Não, a gente não sabe não. Mas a gente usa uma lógica. Isso é que é importante. O importante é, no final das contas, você saber fazer a concordância do jeito que é para ser, né? De acordo com os padrões da língua formal, de acordo com os padrões da língua culta. Porque lá na frente vamos falar sobre isso também. A concordância inadequada, pessoal, não quer dizer que a pessoa é burra, erra, não sabe português. Não. A concordância inadequada, ela sempre tem uma lógica também. Sempre tem uma lógica, certo? Mas a gente tem que aprender também a concordância adequada à formalidade, né? Então vamos lá. Sujeito composto, finalizado por tudo, nada, nenhum, ninguém, cada qual ou cada um. Como é que acontece a concordância? O verbo fica no singular. Olha só, diz assim, ó, tios, tias, irmãos, nenhum se organizou para comparecer à festa. Quem é o sujeito de se organizou? Tios, tias, irmãos, nenhum. É um sujeito composto. Ah, mas sujeito composto não é para ir para o plural? É para ir para o plural. Mas lá no final tem a palavra nenhum, tipo resumindo tudo que foi dito antes. Então a concordância acaba caindo no nenhum. Por isso que vai para o singular. Então, toda a vida que você tem sujeito composto, mas no final tem tudo, nada, nenhum, ninguém, cada qual, cada um, o verbo vai para o singular. Tios, tias, irmãos, nenhum se organizou para comparecer à festa. Os cadernos, os lápis, os estojos coloridos, tudo lembrava os tempos de criança. Lembrava. Por que lembrava se o sujeito é composto? Os cadernos, os lápis, os estojos. Porque a concordância cai em cima do tudo. Porque o tudo resume todos os núcleos que vieram anteriormente. Certo? Qualquer dúvida, pessoal, me interrompam no microfone, pergunte no chat, professor, vai mais devagar, não estou entendendo. Porque eu tenho uma tendência natural a acelerar, entendeu? Tem uma tendência natural a acelerar. E aí, aqui, como a gente tem pouco feedback, né? Porque eu estou aqui falando com o celular,
Então, minha empolgação aqui é de falar e tchau para vocês, certo? Então, se tiver muito rápido, se não estiver entendendo, tem algum tópico que não ficou muito claro, pode perguntar, ei, professor, repita isso aqui, eu não entendi muito bem, não, isso aqui é assim, é desse jeito? Tá? Pode perguntar, fica à vontade, ok? Quando é no presencial, que a gente olha assim para as caras, a gente vê as caretas, só vendo assim, não estou entendendo, não. Isso assim, baixa a cabeça, não sei o quê, e Jade dormindo. Desculpa aí, Jade, acho que você está por aí. E Jade em sala de aula lá dormindo. Isso aí, Jade não está entendendo, não. Ela está dormindo ali, mas Jade dormia assim. Jade, você Tô tá brincando. dormindo, Jade? Tô brincando, Jade. Tô brincando, amo você, viu? Teve uma aula semana passada que já ficou a última, que eu tava dormindo. Pois é, aí, tem que ter cuidado aí para não dormir, pessoal, tem que ter cuidado. Qualquer dia eu vou explodir uma bomba aqui para não dormir. Vamos pro próximo. Olha só o próximo tópico. Diz assim, ó, sujeito composto pós-posto ao verbo. Isso, pelo amor de Deus, professor, não estou entendendo isso, não. O que diabo é pós-posto? Olha só, você pode ver que todas as situações que nós estudamos até agora, elas são assim, ó. Primeiro vem o sujeito, depois vem o verbo. Ou seja, o sujeito ele está anteposto ao verbo, certo? Anteposto. Nesse caso aqui, nós estamos falando de um sujeito que é composto, ou seja, ele tem mais de um elemento, e ele está pós-posto ao verbo. Ele não vem antes do verbo, ele vem depois do verbo. Quer ver aqui? Olha só. Por exemplo, aqui diz assim, ó, viajaram o pai e os filhos. Quem é o sujeito de viajaram? O pai e os filhos. Então, o sujeito, em vez dele vir como geralmente vem antes do verbo, ele está depois do verbo. Pessoal, esse aqui é um dos principais motivos de a gente errar a concordância verbal. É a gente ver, a gente olhar e dizer assim, vixe, cadê o sujeito? A gente perde o sujeito, sabe? A gente meio que apaga. E isso, pessoal, é intuitivo. A gente não fica o tempo inteiro dizendo, cadê o sujeito? E cadê o sujeito disso? Cadê o sujeito daquilo? Não. A nossa cabeça, ela tem uma lógica, porque já tem padrões formados aqui. O padrão é sujeito, verbo, complemento. Aí se disser assim, nessa situação aqui veio primeiro o verbo, depois o sujeito. Aí a cabeça da gente já embrulha tudo, não consegue mais fazer a concordância corretamente. Porque mudou o padrão. Porque, de fato, isso aqui está fora do padrão. Está fora do comum. O comum não é isso. Então, nesse caso aqui, como é que é feita a concordância? É muito simples. Olha só, se o sujeito é composto e se ele está depois do verbo, ou seja, se ele está pós-posto ao verbo, e eu fiz questão de colocar pós-posto e não depois. Por quê? Porque no livro está pós-posto. Aí depois você vai lá para o livro e diz, ei, professor, não fala nesse negócio de pós-posto, não. Não sei que já é isso, não. Então tá aqui, pós-posto é a mesma coisa que depois, certo? Então, quando é assim, o verbo pode ir para o plural, o sujeito não é composto. Então, se o sujeito é composto, o verbo pode ir para o plural. Lógico. Mas também tem outra forma de concordar. É concordar com o elemento mais próximo. Espera aí. Elemento mais próximo. Vamos aqui que nós vamos entender. Olha só. O verbo pode ficar... Desculpa. O verbo pode ir para o plural ou pode concordar com o elemento mais próximo. Como assim, professor? Olha só, os dois exemplos. Viajaram o pai e os filhos. Nesse caso, a concordância foi feita com os dois, o pai e os filhos. Então, verbo no plural, viajaram. Correto. Está errado? Não, está correto. No segundo caso, a concordância foi com o elemento mais próximo. Quem é o elemento mais próximo do verbo? É o pai. Então, também está correto se você disser viajou o pai e os filhos. As duas formas estão corretas, certo? Então, se você pegar lá numa atividade, por exemplo, e lá tiver assim, viajou o pai e os filhos, e é exatamente para você dizer se está correto ou incorreto, você vai dizer o quê? Correto. É lógico que está correto. Por que está correto? Porque concordou com o elemento mais próximo.
o elemento mais próximo é o pai. Mas o sujeito não é composto? O sujeito é composto, mas quando ele vem depois do verbo, admite essa possibilidade, que o verbo concorde só com o elemento mais próximo. Certo? Espero que esteja ficando claro aí. Mais um. Meu Deus do céu, é coisa demais, meu Deus do céu. Eu vou ficar doido. Sujeito formado por nomes que só têm forma plural. Vixe, é mesmo, né? Tem algumas palavras, tem alguns nomes que só têm forma plural. Olha uma brincadeira. Por exemplo, Estados Unidos. Não tem o Estado Unido, né? Não tem aquele... tem ali o Estado Unido e tem os Estados... Não, é Estados Unidos. Amazonas. Vixe, é mesmo, né? Amazonas só tem plural. Não tem singular. Não tem o Amazona, no caso, o lugar, né? O Amazona, o Amazonas. Alagoas, Minas Gerais. Alguns lugares, nomes de lugares, só tem forma plural. Emirados Árabes, também o nome de um país, só tem plural. Não tem aquele nome no singular. Vixe, e aí? Nesse caso, pessoal, a concordância, e isso assim, quando o sujeito for esse nome, como é o caso aqui, ó, os Estados Unidos ficaram em segundo lugar no quadro de medalhas. Quem é o sujeito de ficaram? Os Estados Unidos. Então, quando você tem esses lugares, esses nomes de lugares que só tem forma plural, a concordância não é feita com o nome, ela é feita com o artigo que vem antes. Por exemplo, os, as, a, o. A concordância é feita com o artigo. Olha só o que diz aí. Ó. O verbo concorda com o artigo ou fica no singular se não tiver o artigo. Entendi não, professor. Vamos lá para o exemplo. Os Estados Unidos ficaram em segundo lugar no quadro de medalhas. Por que é ficaram? Porque tem os Estados Unidos. Então, a concordância é com o os. Quer ver como é? O próximo. O Amazonas é um rio muito extenso. Agora não é são. É. Por que é? Porque a concordância é com o o. O Amazonas é um rio muito extenso. Próximo. Não tem nem artigo aqui. Estados Unidos entrou em guerra com o Iraque. Professor, não é entrar, não? Não é Estados Unidos? Não é não, viu? Não é não. É Estados Unidos entrou. Se tivesse os Estados Unidos, aí seria entraram. Como é lá no primeiro exemplo. Ó. Os Estados Unidos ficaram em segundo lugar. Entenderam a diferença aí? A concordância não é com a palavra Estados Unidos, Amazonas, Emirados Árabes, Minas Gerais. A concordância é com o que vem antes, é com o artigozinho que vem antes. O, os, as. Certo? Por exemplo, Minas Gerais fica no sudeste do país. Minas Gerais fica. Por quê? Porque antes de Minas Gerais não tem artigo. Não é tipo as Minas Gerais. É Minas Gerais. Então é Minas Gerais fica. Deu para entender aí a lógica? A concordância é com o artigozinho que vem antes. Pessoal, isso aqui é tão fácil. Sem brincadeira mesmo. Isso aqui é muito fácil. Mas é um fácil que assim, a gente precisa primeiro entender como é que funciona, porque a gente vai só consultando, vai só olhando, vai só procurando. Quando a gente estava no presencial, eu passava um trabalho em grupo, geralmente sobre concordância, aqueles trabalhos assim que eu dizia assim, ó, pessoal, a aula hoje todinha para vocês fazerem esse trabalho aí. Aí o pessoal endoidando. Isso aqui é, professor, vem aqui, professor, professor, o menino tá rebolando um negocinho aqui, aquela bagunça medonha. Por quê? Porque tá todo mundo fazendo ali o trabalho. Agora aqui, né, mais complicado, mas aí, me pergunte, vá no privado, tá em dúvida? Vá no privado, não fique com dúvida, não fique com dúvida, certo? Se você não está conseguindo, me pergunte.
pergunte a um colega também. Não tem problema perguntar para um colega. Agora, só copiar as respostas do colega é muito pobre, entendeu? É muito pobre. Então, assim, o que é que você quer? Eu disse isso na aula passada e repito hoje. O que é que você quer? Você quer, de fato, fazer desse ano, desde o ano passado, né? Mas esse ano está um pouco melhor, eu acho. Você quer fazer desse ano um ano que, apesar das dificuldades, a gente aprende um pouquinho, ou você quer fazer de um ano em que você só pega um monte de atividade aqui de um monte de gente e pau no gato e vamos embora? Vamos fazer disso uma oportunidade para a gente aprender um pouco mais, na verdade, e aí a gente consegue, ok? Vamos para o próximo tópico. Próximo tópico. Eita, menino, que esse aqui o povo fica doido. Esse aqui o povo fica doido. O próximo, meu Deus do céu. Sujeito formado pelo pronome que. A pessoa diz assim, como é? Sujeito formado pelo pronome que? E que é sujeito? Como você fez, como você estudou o pronome relativo ano passado, mal e porcamente, com o professor Aristóteles, porque era ensino remoto e a gente praticamente não teve aula síncrona assim com explicação, você não sabe que pode ser sujeito, mas ele pode. E nós vamos entender aqui por que ele pode. Fui eu que paguei. Olha só o que ele diz aqui. Ó. Vamos para o exemplo, depois a gente vê aqui como é que se dá a concordância. Fui eu que paguei. Quem é o sujeito de paguei? Aqui, paguei. Quem é o sujeito de paguei? Aí você pensa assim, o sujeito de paguei é eu, né? O sujeito de paguei é eu. Porque não é eu, paguei? Não é. Não é. O sujeito de paguei é que. Oi? Que? Como assim? O sujeito de paguei é que. Porém, o que, ele não tem significado de nada. A palavra que não tem um significado. Então, como é que se dá a concordância? A concordância se dá com o que vem antes do que. É por isso que a gente acha que o sujeito é o eu. Porque no final das contas acaba sendo. Porque o que está ligando ao eu, está se ligando ao eu, certo? Está relacionando uma parte com a outra. Então, relativo. Está relacionando uma parte com a outra. Então, de fato, aqui, o sentido é do eu. Então, como é que fica? Fui eu que paguei. Foram eles que pagaram. Fomos nós que pagamos. Certo? Então, a concordância aqui, olha só o que ele diz. O verbo concorda com o antecedente. Ou seja, o verbo concorda com o que vem antes do que. O que é que vem antes do que? Eu, então é paguei. O que é que vem antes do que? Eles, então é pagaram. O que é que vem antes do que? Nós, então é pagamos. É assim que é feita a concordância. Fui eu que paguei, foram eles que pagaram, fomos nós que pagamos. Aqui, ninguém tem dúvida. Ninguém. Eu estou explicando isso aqui só porque é a história de que o sujeito é o quê? Mas ninguém tem dúvida nessa concordância aqui. Agora, nessa outra concordância aqui, toda vida que eu faço, que eu explico isso aqui, alguém diz: não, professor. Não, tem certeza? É assim mesmo, é assim mesmo, é assim mesmo. Olha só, lá era quando o sujeito era formado pelo pronome que. Agora é quando o sujeito é formado pelo pronome quem. Aí quem é mais claramente um sujeito mesmo, a gente vai ver, certo? Em uma determinada situação. Como é que acontece essa concordância? Aí tem toda uma explicação aqui. Ó. O verbo preferencialmente fica na terceira pessoa do singular, mas é possível concordá-lo com o antecedente. Ou seja, ele pode concordar das duas formas. Pode ir direto para a terceira pessoa do singular, eu vou explicar o que é isso. Ou ele pode concordar com o antecedente, do mesmo jeito que era o que lá. Concordo com o que vem antes do quem. Certo? Vamos entender aqui. Olha só. Somos nós quem fica aqui esperando. A pessoa olha e diz, quem fica? Não, professor, tá errado. Quem fica? Somos nós quem fica. Fui eu quem fez o almoço. Não, tá errado isso aí. Não é assim, não. Fui eu quem fiz. Não, professor. Tá certo. Pode ser, somos nós quem fica aqui esperando, certo? Por quê? Porque aí a concordância se dá automaticamente
na terceira pessoa do singular, do jeito que ele está dizendo aqui, ó, que inclusive é o preferencial. Ele diz assim, o verbo preferencialmente. Eu vou explicar por que preferencialmente. O verbo preferencialmente fica na terceira pessoa do singular. Somos nós quem fica. Essa deve ser a forma preferencial. Mas também é possível concordar com o antecedente. O que tem antes do quem? Nós. Então, também pode ser. Somos nós quem ficamos aqui esperando. Embora essa seja a forma mais comum na fala. Na nossa fala, o mais comum é isso aqui. É por isso, inclusive, que ele está dizendo que é possível concordar. Quando eu fiz o ensino médio, o terceiro ano, estudei concordância verbal, lá em 2004, em 2004, certo? Quando eu estudei, o meu livro, o que o meu livro dizia? O que o meu livro dizia era, o meu livro não, que na verdade não tinha nem livro didático na época. O que o livro, por onde o professor tirava a explicação, dizia? Só é possível concordar na terceira pessoa do singular. Por quê? Quem é o sujeito? O sujeito aqui é o quem. Quem é um pronome de terceira pessoa. Então é quem fica, quem vai, quem diz. Por que a gente confunde e a gente às vezes quer concordar com o que vem antes? E tá correto, viu? Não tá errado, não. Tá correto concordar com o que vem antes. Mas por que a gente quer concordar com o que vem antes? Porque a gente quer fazer do quem a mesma coisa que a gente faz com o quê? Concordar com o que vem antes. Mas aí existem situações que não vem nada antes do quem. Entendeu? Então, se a gente disser que a concordância é com o que vem antes, tem situação que não vem nada antes, como é o caso aqui, por exemplo. Aqui, ninguém acha estranha essa concordância. Quem fica aqui esperando somos nós. É a mesma coisa que está aqui nessa primeira frase. Você pode ver que é a mesma coisa. A única diferença é porque ele mudou a ordem. Quem fica aqui esperando somos nós. Então, na verdade, o sujeito de fica é quem. Então, é quem fica, quem vai, quem diz, quem foi, quem escreve, quem escreveu. Ou seja, sempre na terceira pessoa do singular. Singular. Olha, meu Deus, desculpa. Singular. Mas, quando tiver alguma coisa antes do quem, dá para você fazer a concordância com o que vem antes de quem também, certo? E aí é correto também dizer, somos nós quem ficamos. Fui eu quem fiz o almoço. Então tá certo dizer fui eu quem fiz o almoço, mas tá certo também dizer fui eu quem fez o almoço. Por quê? Se você inverter, fica totalmente dentro daquilo que a gente espera. Quem fez o almoço fui eu. Quem varreu a casa fui eu. Fui eu quem varreu. Quem varreu fui eu. A mesma coisa, entendeu como é a mesma coisa? É só porque quando tem uma coisa antes do quem, a gente quer, a nossa cabeça quer achar que o quem e o que são iguais. A gente quer fazer a concordância igual como é o que. Mas está certo as duas formas. Ok? Alguma dúvida? Tá dando para entender, tá dando para entender pelo menos a lógica. Eu quero exatamente isso, eu quero que vocês peguem a lógica da concordância. Pessoal, o mais importante nessas aulas aqui, nada mais é do que você aprender a pesquisar por esse quadro. Entendeu? É isso. Isso é que é importante. É você olhar para uma situação e dizer assim, ah, entendi. Isso aqui é a situação 5. Pronto. Então, eu vou lá na situação 5 e vou procurar. Qual é a situação 5? A situação 5 é palavras que só existem no plural. Como é que é feita a concordância dessas palavras que só existem no plural? Pronto. Eu estou vendo aqui no livro que a concordância é feita assim. Concorda com o artigo que vem antes. O, a, os, as. Não tem artigo antes, então a concordância é no singular. Pronto. Aprendi. Olhando pelo livro. É isso que eu quero. Quem é o sujeito? O sujeito é o quem. Como é que é feita a concordância quando o sujeito é o quem? A concordância é feita assim. Ou eu posso concordar na terceira pessoa do singular, quem viu, quem faz, quem fez, quem disse, ou eu posso concordar com o que vem antes. Fomos nós quem disse tal coisa. Então, também pode ser fomos nós quem dissemos tal coisa. Fui eu quem disse tal coisa. Então, pode ser também fui eu quem disse, aí fica a mesma coisa, que eu disse, não muda a concordância, quem disse tal coisa. Pronto.
Fomos nós quem dissemos. Por aí vai. Entendeu? Essa é a grande sacada da coisa. Tem alguém acordado aí ainda? Sim. Olha aí, macho, coisa boa. Graças a Deus, Senhor. Obrigado, Pai. Oi, professor. Só a Bárbara. Eu quase morrendo, pelo visto. Pois é, só a Bárbara. Oh, meu Deus. Mas é isso aí, pessoal. Próxima aula, então, a gente tem uma atividadezinha. A gente corrige a atividade da aula passada, certo? Que foi sexta-feira. A gente vai corrigir a atividade de sexta-feira e vai deixar uma outra atividade. Lembrando, pessoal, também que dia 19, portanto, segunda-feira da próxima semana, nós começamos as nossas avaliações globais, certo? Aquelas avaliações por área. Tem as questões de inglês, educação física, português, certo? Próxima semana? E não teve parcial por quê? Não tem parcial mais, amiga, desde o ano passado. Desde o ano passado. Ensino remoto, nós não temos avaliação de parcial. Mas ano passado foi aplicado. Não, senhorinha. Como é que a gente faz? Como é a nossa nota? Pelo menos assim, ano passado todinho foi assim. Como é a nossa nota? A nossa nota é a avaliação global, que é essa avaliação feita no final do bimestre, e as atividades que a gente vai fazendo ao longo do bimestre. Assim é feita a nossa nota. Eu acho que talvez ano passado teve algum momentinho ainda que pode ser que ainda tenha tido a avaliação parcial, mas deve ter sido só um bimestre, só em um bimestre, depois já não teve mais. Então, às vezes tem um trabalho, tem alguma coisa assim, mas as nossas notas, este ano, pelo menos por enquanto, né, porque a gente não sabe como é que vai ser o ano ainda todo, né, ninguém sabe mais de nada. Então, por enquanto, nesse bimestre, as nossas notas, elas são as atividades que a gente vai fazendo ao longo do bimestre e também o que? A nossa avaliação global. E também a participação nas aulas síncronas, que eu irei, digamos assim, dar ponto, e eu acho que todos os professores irão também, certo? A participação nas aulas síncronas. Além disso, a gente tem como ponto bônus quem fez a avaliação diagnóstica. Você fez a avaliação diagnóstica de português e de matemática, aquela que eu te enviei o código. Você fez a de português, tem nota lá em português, ponto bônus, ponto extra, na média. Fez a de matemática, tem ponto bônus em matemática, certo? É assim que funciona, ok? A nossa nota. Então, ó, deixei aí no chat a frequência da aula de hoje para quem estava aqui, exatamente para a gente dar essa pontuação depois, ok? À medida em que você for respondendo aí a frequência, pode ir saindo. Um grande abraço para todo mundo, um cheiro bem grande e até a próxima aula. Oi, Samila. Bom dia. Sobre essas provas que a gente fez, isso daí, a gente pode ver quais que acertou ou não? Samila, eu não sei muito bem se dá para vocês verem pelo aluno online o resultado. Quem aqui tiver um acesso mais fácil ao aluno online, veja lá se você consegue ver o resultado do aluno online. Se não, eu já tinha até me comprometido, tinha dito que eu ia mandar o resultado para vocês no privado. Por que eu não mandei ainda? Porque eu quero deixar passar essa semana de provas, aí a gente vai falar sobre o resultado da avaliação diagnóstica, certo? Eu vou apresentar o resultado aqui das duas turmas, vou mostrar como é que as duas turmas foram, e também vou mandar o resultado individualmente no privado. Certo? É isso. Tchau, professor. Até a próxima aula. Tchau.